Irmãos, para você que trouxe a confissão de fé, gostaria de fazer uma leitura com os irmãos no capítulo de número 27, sobre a comunhão dos santos. Lembrando que nós, dentro do tema, no livro, estamos falando sobre o dever dos membros, né? E dentro do aspecto do dever dos membros, ou dever da membresia, nós vimos que o Jeffrey Johnson, ele trata daquelas 3 marcas essenciais da igreja, vivida localmente, sendo expressada localmente na vida da igreja, como unidade, pureza e verdade. E dentro dessa marca, a primeira que nós estamos vendo, a unidade. O Jeffrey Johnson, dentro do aspecto da unidade, nos deu 3 tópicos, nós já trabalhamos 2. Os membros, eles devem ser ativos e fiéis, não é isso? Os membros devem servir uns aos outros, e hoje, o último tópico dentro da unidade, que é os membros devem amar e honrar uns aos outros. Dentro desse entendimento de que a igreja vive a unidade localmente, como isso ocorre? Ocorre através dos dons que o Senhor nos deu. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 27 da Confissão de Fé sobre a comunhão dos santos. Samuel, pode ler para a gente o primeiro tópico somente? Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé. Embora isso não os torne uma só pessoa com Ele, tem comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, tem comunhão com os mesmos dons e graças, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados de uma forma ordenada, assim como contribuírem para seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto no exterior. Então, a confissão de fé está nos ensinando, e aqui nós temos um excelente resumo do que nós vimos sobre a unidade, né? O que é a unidade, ela é criada, ela é estabelecida pelo próprio Cristo, não somos nós que a criamos, mas o próprio Deus criou a unidade como? Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, né? Seu cabeça como? Pelo Espírito e pela fé. O que nós já falamos que dentro da teologia é chamado da união mística. A mística aqui tem um sentido espiritual, união espiritual. Embora isso não nos torne uma só pessoa com ele, em sentido de estarmos isolados, cada pessoa individualmente unido a Cristo, a parte dos demais. Não é assim, pelo contrário. Tem comunhão com ele em suas graças, sofrimento, morte, ressurreição e glória, aquilo que é chamado dos benefícios da obra de Cristo. Estando não somente unido a Cristo, mas unidos uns aos outros em amor, tem comunhão com os mesmos dons e graças, no sentido de que a unidade ela é vivida na igreja local através do exercício dos dons que Deus nos deu, tá? E são obrigados ao cumprimento de tal deveres públicos e privados, ou seja, a igreja local como esse ambiente onde os dons e a unidade é vivida, de forma ordenada, assim como contribuem para o seu bem mútuo. Nós chegamos a afirmar que o primeiro tópico é os crentes devem ser ativos e fiéis. Sem que haja membresia local ativa e fiel, não tem como vivermos e usarmos os dons que Deus nos deu para o bem mútuo, tanto no homem interior quanto no exterior. Tá bem? Então aqui é um resumo que nós estamos fazendo. Então você pode, no estudo da confissão de fé, no seu estudo pessoal particular, capítulo de número 27, ler os textos provas que estão todos aqui e crescer no entendimento da comunhão através do uso também da confissão de fé. Agora eu queria ir nas escrituras sagradas com os irmãos, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 1. Para nós, como reformados, nós somos constantes em afirmar que o que destrói a igreja local é a heresia e a não doutrina, não é isso? O relaxo em relação à doutrina. Isso nós concordamos com isso, obviamente. Não tem um reformado que não diga isso. Que o relaxo em relação à sã doutrina, a penetração e a infiltração herética dentro da igreja destrói a igreja. E muitas vezes nós nos concentramos
nesse ponto esquecemos dos demais. Quando o Jeffrey Johnson nos dá essas 3 marcas essenciais, que elas devem ser vividas no ambiente da igreja local, ele está nos dizendo que todas essas marcas corrompidas ou ausentes da igreja, elas destroem a igreja também. Não adianta nós afirmarmos o que destrói a igreja local é a igreja não ter doutrina e sermos uma igreja partidarista. Sermos uma igreja que não luta pela unidade. Tá certo? A quebra da unidade, uma igreja partidária, uma igreja que não vive a comunhão, ela é uma igreja problemática, tal como uma igreja que tem erros doutrinários, irmãos. Tá? Muitas vezes nós podemos afirmar, a igreja precisa ser santa, pura. Tá certo? Uma igreja que não é santa, não é pura, é uma igreja problemática, uma igreja doente. Então perceba, não é só termos doutrinas corretas, pregar e ensinar doutrinas corretas. A igreja ela é una, ela é santa e ela é apostólica. Vive alicerçada sobre as verdades doutrinárias. Efésios 4, Mateus, pode ler? Do versículo 1 ao 6, por favor. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui nós temos um texto clássico ao chamado à unidade e o meio que o Senhor nos dá de preservá-la. Tá? Nós vimos que o que conspira contra a unidade é o pecado. Seja ele por infiltração da membresia onde contém não regenerados, ou seja ele pelo próprio pecado que reside em todos nós, pois sabemos que todos nós temos uma natureza pecaminosa. E o quanto essa igreja ela é imatura em sua vida espiritual, ao ponto que, sim, o pecado ele vai conspirar no ambiente da igreja contra a unidade. Os versículos que o irmão Mateus leu aqui em Efésios 4, ele é a contrapartida, ele é o meio que o Senhor dá à igreja de lutar contra o pecado que conspira contra a unidade. Então nós temos o rogo que o Paulo faz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. O chamado à vida da unidade é o chamado a qual é o modo digno que a gente deve andar. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como então se preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz? Com essas virtudes que o Senhor deu ao crente. O que o Paulo chama, como Paulo chama essas virtudes em Gálatas? Frutos do Espírito. Tá? Então, se nós temos o pecado como conspirando contra a unidade, nós temos a vida virtuosa para a preservação da unidade. Tá? Então, nós podemos afirmar o seguinte, uma pessoa ela pode se afirmar doutrinária, ela pode se afirmar moral, porém, se ela não vive longanimidade, se ela não trabalha a paciência, não trabalha a temperança, não trabalha a mansidão, não ama, essa pessoa ela não está cooperando para a unidade. Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo, um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Amém? E aqui nós temos base para o último tópico dentro do ponto da unidade. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. Eu pensando sobre esse tópico aqui, irmãos, eu vejo que aqui o pastor Jeffrey Johnson, ele troca a caneta teológica pela caneta pastoral. Tá? E por que isso? Porque nós vamos ver um coração pastoral nos ensinar como lidarmos uns aos outros para a preservação da unidade.
Porque quando ele vai falar do amor, ele não vai discorrer aqui como amar, literalmente, mas ele vai tratar de pontos que conspiram contra o amor, como senso crítico desenfreado, que é o que ele vai lidar aqui. E o que é esse senso crítico desenfreado? É aquela situação, é aquele coração que ele enxerga o problema, porém não sabe lidar com o problema e avança em estado crítico, mas não em uso virtuoso, não fazendo usos da virtude para os lidares. Por exemplo, nós concordamos que toda a igreja possui problemas, não é isso? E nós enxergamos os problemas. Qual é o nosso entendimento? Deixamos passar e não lidarmos com eles? É sim, eles precisam ser tratados. Porém, como tratá-los preservando a unidade do Espírito? Preservando a unidade da igreja? Através do uso da vida virtuosa. Amém? E é o que nós vamos ver então. Os membros devem amar uns aos outros em amor. É fácil semear contenda e discórdia na igreja. É mais fácil do que amar, obviamente. É muito fácil. E por que é fácil? Porque nós possuímos uma natureza pecaminosa. Então, obviamente, é muito fácil com que nós desenvolvamos em nosso meio contenda e discórdia usando a nossa imaturidade. Mas ai daqueles que plantam tais sementes perversas na vinha de Deus. Tá? Há um ai, né? Por quê? Porque Deus odeia o pecado e é pecado, um grande pecado, semear contenda entre os irmãos. Tá? Então, aqui a gente já consegue observar que o amar e honrar uns aos outros, ele vai passando a tratar do aspecto daquilo que nós não devemos fazer. Tudo que divide o povo de Deus e prejudica a unidade da igreja é certamente um pecado. Tudo que divide a unidade da igreja é um pecado grave. Se nos é ordenado que mantenhamos a unidade, devemos perceber que pecamos contra Deus quando iniciamos a discórdia entre os santos. Tá? Então aqui, e é sutil, como nós afirmamos, nós podemos ser uma igreja que afirme fervorosamente a doutrina. Nós pegamos e afirmamos, olha, eu sou doutrinário, nós temos a Confissão de Fé Batista de 1689, nós temos doutrina, nós somos santos, porque nós somos reformados e nós sabemos que as obras testificam da salvação, aleluia. Mas, sutilmente, usamos os nossos sensos críticos de forma distanciada da vida virtuosa e sem perceber, não. Percebendo. Semeamos discórdia. Primeiro ponto. É fácil semear contenda. Não é difícil. E se é fácil, sinal de vermelho, sinal de alerta. Cuidado. Ao apontar um problema da igreja, fazendo uso do nosso senso crítico, sabendo que é fácil semear contenda, cuidado. Paulo nos exorta, o texto que nós lemos, andais como é digno a vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O texto que nós lemos. Aqui estão listados muitas características necessárias para a unidade, humildade, mansidão, longanimidade e amor. Aqui nós podemos então criar já um tópico que é a vida virtuosa. Se o pecado conspira contra a unidade, a vida virtuosa trabalha para preservá-la. Aqui o suportai, suportando-vos uns aos outros em amor, não é aquele aguentando, não é, sabe, você ama o irmão? Ah, eu suporto, né? Estou suportando com aquele aguentando como se fosse pejorativamente. O que é aquilo ali abaixo da caixa?
suporte. Um suporte. De fato, aquele suporte está aguentando a caixa. Há um aspecto de sofrimento no suporte. Este sofrimento que o suporte tem para com o peso da caixa não é demasiado para que ele não exerça o propósito a qual ele foi criado. Ele foi criado, a engenharia, o que desenvolveu esse suporte, fez de tal forma que ele aguente a caixa sem que o sofrimento exceda ao ponto dela cair. Quando nós somos chamados ao amor, para que lista o suportai-vos, não é um aguentar como se nós estivéssemos no nosso limite. Nós somos capacitados por Deus, pelo Espírito, para assim fazer. Então nós alicerçamos, sustentamos a unidade em amor. Tá certo? Sustentamos a unidade no suporte. O suporte aqui é aquilo que dá base, que sustenta, que dá alicerce. Da mesma forma que nós temos uma mesa e a mesa ela suporta a tampa, da mesma forma que nós temos aquele suporte que sustenta aquela caixa, aquele suporte está exercendo a função dele, não é para ele nenhuma novidade, ele está fazendo aquilo ali porque ele foi criado para assim fazer. Assim é a igreja sustentando uns aos outros em amor. O mandamento é que utilizemos essas características para guardar a unidade do Espírito. Portanto, uma vida virtuosa coopera, vou repetir sempre, para a unidade da igreja. E como nós somos reformados, somos doutrinários e vamos afirmar que a nossa igreja será sustentada por exercermos doutrina. Mas podemos abandonar a vida virtuosa. Sermos impacientes. Não é isso? Não, abandonando a mansidão, abandonando a humildade e não conseguir lidar com os tratativas e os lidares de forma virtuosa. E se assim nós estamos fazendo, estamos cooperando contra a igreja da mesma forma que pregar uma heresia é cooperar contra a igreja. Semear contenda na igreja é heresia, como falar da mesma forma que dizer Jesus não é Deus. A Bíblia chama semear contenda de heresia. Tá? A heresia ela pode ser lidada no campo doutrinário como no meio da discórdia. A Bíblia chama heresia semear contenda. Outro dia nós vamos lidar com isso de uma forma mais profunda. Heresia não é só quando eu afirmo uma doutrina errada. Semear contenda é chamada de heresia. Ainda existe egoísmo dentro de nós. Que pena, né, irmãos? Um dia não teremos mais, mas ainda tem. E o pecado continuará a ocorrer dentro da igreja. É por isso que longanimidade, perdão e amor são atributos necessários para os santos. Não é? Por que é necessário existir o perdão? Porque, obviamente, pelo fato de existir pecado em nosso meio, poderá existir problemas entre os irmãos. E como se resolve? Perdoando. Se não houvesse egoísmo e hipocrisia na igreja, não haveria necessidade de longanimidade, perdão, por muito tempo. Então, nós não somos meninos ao ponto de sabermos, irmãos, que nós possuímos uma natureza pecaminosa e ocorrerá problemas em meio à membresia. Porém, não existe só pecado em nós. Deus nos deu dons e nos capacitou com o seu Espírito e temos o que o Paulo chama em Gálatas, o fruto do Espírito, para que possa ser combatido exatamente egoísmo, hipocrisia, não é isso? E tantos outros pecados. Com isso em mente, o que eu tenho que ter em mente? Que ainda existe pecado em meio à igreja. Se existe pecado em meio à igreja, a gente vai brincar com isso? Não, né, irmãos? Então, qual é o ponto de partida? Devemos guardar os nossos corações.
que eu preciso ter em mente? Ainda existe pecado em nosso meio. Portanto, se ainda existe pecado em nosso meio, a semente da discórdia, ela pode frutificar facilmente. Por isso eu preciso guardar meu coração. Porque ao invés de eu ser um cuidador virtuoso da vinha, eu posso ser alguém que esteja lançando outras sementes no campo de Deus. E por saber que este campo é um campo onde existe a presença do pecado, tendo isso em mente, precisamos guardar os nossos corações. Antes que a discórdia irrompa abertamente, ela primeiramente acontece no interior. Antes dela se manifestar, ela já atingiu o coração. A mudança de comportamento vai ocorrer, distanciamentos vão ocorrer, a pessoa começa a já não vir mais ao culto, tá certo? Acabou o culto, vai, correndo para casa. Por quê? Porque já atingiu o coração. Uma vez que nos tornamos críticos e infelizes com alguma coisa. Aqui, mais um sinal de alerta. Nós não estamos aqui defendendo, e nem o pastor Jeffrey Johnson está defendendo, que a igreja ela deve viver dentro de uma bolha e nós afirmarmos assim, nós não podemos criticar nada, nós não podemos pontuar erro. Não, não é isso, irmãos. Mas é a crítica divorciada da virtude. Entenderam aqui? Crítica divorciada da virtude. Se não lidarmos adequadamente com as nossas preocupações. Então veja bem, não é uma questão de nós não pontuarmos problemas, mas é não lidarmos adequadamente. Começaremos a procurar por problemas. E esse senso crítico aguçado, irmãos, ele não vai só mirar em problemas que realmente importam. Já viu aquela expressão pelo em ovo, né? Aquela questão de você estar sempre caçando. É esse aqui. E se assim começarmos a procurar problemas, as comportas se abrirão, porque tem, né? A gente vai achar facilmente, irmão. Se eu mirar, se você mirar em mim, a gente se concentrar em procurar algo, você vai encontrar. E se assim for, será com todos. E veremos ofensas por todos os lados. Embora não possamos abandonar a igreja imediatamente, nossas afeições já começam a se afastar da congregação. Isso é nítido, né? Para nós pastores, nós estamos acostumados a lidar com isso, né, pastor? Quando nós já identificamos, já conseguimos perceber o esfriamento, o afastamento, e a gente já começa a notar que algo, né, não está indo bem. E quase sempre. Por isso que eu digo que aqui a caneta do pastor Jeffrey Johnson é a caneta pastoral. Por quê? Porque a igreja ela pode ir doutrinariamente muito bem. Porém, neste campo fértil, aonde muitas vezes é fertilizado a discórdia, é o que mais derruba a igreja. É por isso que muitos locais, não sabendo lidar com isso de forma bíblica, vão criar diversas coisas para que a igreja se mantenha unidade. Mantenha unidade. Então, todo final de semana, a gente precisa sábado agora para poder preservar a unidade, fazer o sábado do cachorro quente, sábado que vem o sábado da pizza, assim vai. Tá. Por quê? Porque a gente precisa consertar isso. Mas aí a gente faz o sábado do cachorro quente, mas a segunda a gente continua plantando a mesma semente. Planta na segunda, planta na terça, planta na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado a gente quer resolver com o churrasco. Entendeu? Na segunda a gente não usa longanimidade, na terça a gente não usa humildade, na quarta a gente não usa o perdão, na quinta a gente não ama, mas quer resolver assando carne. Vai resolver? Qual os meios que o Senhor nos deu? Assar carne? Viver a vida virtuosa. Vida virtuosa, irmãos. As outras coisas são complementos. Elas ajudam. Comermos junto, passar um dia junto, que nem nós passamos arrumando a porta ontem. Tudo coopera.
Mas não adianta a gente falar assim, olha, nós vamos... Um momento maravilhoso de comunhão aqui, se nós não entendermos que o que vai fazer com que a unidade seja preservada são virtudes. Tá certo? A gente vai passar, vai pintar a igreja toda, quando pensar que não, o outro tá batendo com o rolo na cabeça do outro, irmão. Entendeu? Ao invés de nós nos juntarmos para o bem, nós nos juntamos para o mal. Algum comentário aqui? Vou pegar um binóculo, agora a igreja ficou funda. Dá para ver. Devemos lembrar que Devemos lembrar que é pecado abrigar animosidade para com o irmão da igreja e não buscar. Então aqui a gente tem um modo correto de lidar com uma animosidade. Qual é o modo correto? A virtude do perdão / reconciliação. Ok? Então a gente não está negando. Pode acontecer. Qual é o pecado? Abrigar. Deixar com que aquela semente cresça. Tá? Ficar ofendido secretamente e não procurar perdoar leva a separação de amizade e rompe a unidade da igreja. Vou bater nisso mais uma vez. Não adianta nós afirmarmos doutrina, afirmarmos sermos doutrinário, se isso aqui crescer em nossas vidas. Divide a igreja torna-se partidarista, ela mingua a igreja tão quanto falsa doutrina. Portanto, devemos ter cuidado de guardar os nossos corações, mais uma vez, perceba a caneta pastoral, guardar os nossos corações. Aqui está muito parecido, a gente poderia, aqui caberia, né? Vive para o irmão que está do teu lado, diga eu te amo, né? Diga, nós devemos guardar os nossos corações. Com todas as formas de ressentimento, inveja e orgulho. Então, o que coopera contra a unidade? O pecado. Agora nós estamos vendo o pecado de forma ativa. No ressentimento, na inveja e no orgulho. O que vai combater? A vida virtuosa. O Eduardo tinha. Irmãos, conseguem me ouvir? Pode falar mais alto. A gente, quando pensa na igreja, né, do Novo Testamento, na época de Atos, a gente às vezes realiza algo que como se não tivesse pecado. Né? E a gente não é contra a igreja de Atos, mas a igreja, Paulo, ele sempre vai lidar com a busca pela unidade. Ele escreve isso aos Romanos, ele lista as virtudes a partir do capítulo 12. E lá no capítulo 15, ele vai trazer a essência dessa unidade, que é Cristo, sempre presente. Ele vai falar no capítulo 15, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, que é bom para a edificação. É o mesmo aquilo que ele está falando também aos Efésios. Ele também fala aos Colossenses da questão da unidade. Ele lista virtudes, assim como ele fala aos Gálatas. A gente também vai lembrar que Tiago, ele vai falar na sua carta, e no capítulo 3 ele fala da sabedoria do alto. Mas antes dele falar isso, ele fala do poder da língua, que pode destruir se mear contendas. E no capítulo 4 ele aponta para que aquelas contendas que existiam vêm justamente desses desejos pecaminosos. E Paulo vai lidar com a divisão que havia na igreja de Corinto. Já existiam ali vários grupos, então sempre existiu a luta pela unidade. A oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, ela vai ser cumprida na igreja de Cristo, mas é através da nossa diligência, como ele fala aos Efésios. E em Atos, capítulo 6, eu peguei aqui a confissão também, fala que essa unidade ela precisa ser de uma forma ordenada. Quando nós vamos ler Filipenses, Paulo já fala ali dos ofícios que continuam, de pastores, né, mestres e diáconos. E a instituição dos diáconos é justamente para manter a unidade, porque já estava tendo a divisão entre as viúvas das Judéias e as helenistas, né? E ali eles falam assim: separe homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Hoje em dia a gente não, diácono não dizer não. Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa com conhecimento da palavra de Deus, para que houvesse novamente a unidade ali, para que não houvesse a divisão
no princípio da igreja. Então, é algo que não vai deixar de existir na igreja e tem que começar através de cada um. Por isso que a confissão fala, né? Público e privado. Então, você tem que se autoexaminar. Provérbios 4, 23 vai falar justamente isso. Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, a gente tem que guardar o nosso coração e a gente vai ver que esse é o exemplo que a gente vai ter na nossa família. Porque se a gente não perdoar o cônjuge, como é que sustenta o casamento? Se a gente não perdoar, se a gente não ter muita paciência. Então, esse fruto privado, ele tem que ser visto na igreja local, a fim de que não cresça uma erva daninha. Por isso que o Senhor ele fala para nós, cuida do jardim, né? Guarda o jardim. Ali o jardim era um templo a Deus. Então, cada um aqui tem que guardar o seu coração, guardar o seu casamento, sua família, e guardar a unidade da igreja, porque nós queremos prestar contas a Deus. Amém. Maravilha. Amém. Lembrando, pensando, pegando um ganchinho no que o nosso irmão falou, hoje, irmãos, como passando em igrejas batistas, né, nós sabemos que a batista da tradição, mais ligada à convenção, ela tem um forte apelo à diaconia. Né? Tem igrejas que são lideradas por pastores e diáconos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Grande parte da diaconia ela causa um inferno na igreja e na vida do pastor. E você vê que é ao contrário, como o nosso irmão colocou. A diaconia foi estabelecida para manter, preservar a unidade, não o contrário. Outro ponto que eu gostaria de pegar o gancho às vezes nós olhamos para a igreja antiga e afirmamos, queria retornar à igreja primitiva. Qual igreja primitiva? Qual igreja antiga? Aqui estava cheia de fariseus que se diziam que eram convertidos e queriam circuncidar os irmãos? Qual igreja? De Corinto? Cheia de divisão? A igreja sempre lutou, como já foi dito, para preservar a unidade no vínculo da paz. Amém? Um espírito crítico, ele é o quê? Contagioso. Ele pode se espalhar rapidamente por toda a congregação e a igreja se transformar aquele ambiente insuportável. É insuportável viver num ambiente assim, altamente crítico. E mais uma vez eu quero pontuar para nós não parecermos com pessoas que não querem lidar com problemas. Aqui nós estamos tratando de um espírito crítico divorciado da virtude. Queixas sutis, pequenas reclamaçõezinhas, mesmo quando legítimas, muitas vezes geram descontentamento, e o descontentamento frequentemente se espalha até causar divisão dentro da igreja. Porque existe a forma certa de se fazer as coisas. Não é isso? O irmão pecou, não é? O irmão Zé pecou, não é o irmão fulano que tem que saber. É o irmão Zé que tem que ser tratado. É com ele que eu tenho que lidar. Não é isso? Ou não? Se há algo que não cresceu o suficiente, por que eu vou espalhar e desonrar a pessoa se eu posso chegar no irmão e lidar com o irmão diretamente? Então não é fugir do problema, é tratá-lo de forma virtuosa. Embora possa haver preocupações legítimas, essas queixas podem ser mal interpretadas e causar discórdia, irmãos. Tá? Porque nem todo mundo vai ter a percepção que você tem da coisa. Aí você lida com uma pessoa imadura sobre uma questão da igreja, tá? A pessoa nem olhou aquilo, nem viu, ela nem notou ainda, e ela não tem maturidade suficiente para lidar com aquilo ainda, e você solta uma dinamite na pessoa ali, e perturba a vida da pessoa, depois abandona ela para lá e não vai lá ajudar a corrigir isso aí. Sobra para quem, pastor? Como sempre, Né? Solta uma dinamite na pessoa, pô! A pessoa não tem maturidade suficiente para lidar com aquilo, o problema está gerado, irmão. Aí o pastor já tenta, vamos lá, bora lá. Porque pode ser mal interpretado, irmãos, a igreja, nem todo mundo tem a maturidade que eu tenho, que você tem, outros podem ter mais que eu, e nós temos que ter cuidado.
Às vezes, numa simples conversa, nós achamos que estamos direcionando uma conversa para o bem, estamos direcionando para o mal. E não é só dentro do ambiente local, é fora também, irmãos. A gente chega aí, a internet é descontrolada. Aí começamos a falar, olha, tu viu o irmão tal que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Aí quando pensa que não, nós estamos conversando com uma pessoa nova na fé sobre aquilo, e falando, nossa, mas é assim. Aí o irmão novo, não é? Quão rápido fomos, né, para divulgar o pecado do nosso irmão na internet. Mal saiu isso aqui eu estou falando do pastor que infelizmente, né, transgrediu, está sendo restaurado. Fomos rápidos, fomos. A igreja divulgou quando pensa que está em tudo quanto é canto. Irmão. Nós não se preocupamos se tem um novo convertido que vai ler aquilo ali, ele não vai ter um amparo para alguém ajudá-lo naquele momento, se ele vai ter uma tristeza e um pesar tão grande que ele não vai conseguir lidar com aquilo sozinho. A gente não se preocupa, irmãos. A gente não se preocupa. O irmão Eduardo falou para a gente tomar... Deu Paulo que fala que a gente temos que suportar a fraqueza do irmão fraco. A gente suporta? Suporta nada, irmãos. A gente mal vê o irmão caminhar, a gente já solta bomba, divulgações, a torta e a direita. Pode falar, irmão Kaique. É engraçado que a gente tem essa polaridade, né? E pensar que se é fácil cuidar é ser um pouco ingênuo, né? Ele vai colocar aqui sempre que não é errado ter preocupações. Sim. Por mais que às vezes seja legítima a preocupação, o cuidado, e a gente vive nessa realidade, onde muitos não se preocupam com os outros, não existe, às vezes não se preocupa consigo mesmo, vivendo, mas não tem aquela noção de perigo referente, seja a doutrina, a heresia que é esclarecida na questão doutrinária, ou mediante a prática, a falta dela. Então, a gente vive nessa qualidade. A falta do amor, a falta da preocupação, do cuidado, e ao mesmo tempo a não existência. E aí a gente às vezes vê a pessoa, poxa, esse aqui ele se preocupa. E às vezes eu vejo muitos pastores sucumbindo essa preocupação errada. Mas pelo menos está se preocupando. Aí, ou então aquele que se preocupa, fala, não, eu não sei me preocupar, mas estou me preocupando, isso é o suficiente. Realmente é uma coisa difícil de lidar. Eu vejo essa questão, não só aí, está falando da igreja, mas obviamente se aplica também com referência às nossas amizades, principalmente aos casamentos. É isso. E não é algo realmente delicado, difícil de lidar, mas não é possível. Casamento é um lugar legal para treinar. É o campinho bom. Treina bastante, pessoal. Aos não casados, saibam, vocês vão treinar bastante quando casar. Amém? Mas Deus nos dá graça, irmãos. Campo excelente para exercer virtude. Não é isso? Maravilhoso. Familiarmente, né? Onde o pastor citou um pouco isso, a gente conversando ali. Por vezes, isso começa com uma simples preocupação. Aí quando pensa que não, já tá. Tu viu o fulano que tá não sei o quê? Né? Muda o tom da voz. Quando muda o tom da voz... né? Quando eu vou na casa vai ficar gravado aí, da minha sogra, aí minha sogra vem e fala assim, tá gravado, viu, dona Diva, se você assistir. Tu viu que não sei o que, que não sei o que. Eu falei assim, tá fofocando, né? Já, né? Mas a preocupação logo se transforma em fofoca. E a fofoca é a semente da discórdia no meio da igreja. Não é isso? É a semente. É verdade. Foi Maria? Foi. Verdade, Maria. Não só pecamos em nossos próprios corações, mas também temos levado os outros a esse mesmo pecado. Então a fofoca faz isso, né? Porque aquele não lidar virtuosamente que já está em mim, ele semeando no outro, o outro não lidando virtuosamente, semeei o pecado no coração do outro. Tá? Essa é a semeadura da discórdia. Deixamos de promover a unidade e, ao invés disso, passamos a semear semente de discórdia entre os santos. Então aqui não é olhar o problema e não tratar o problema. E por que eu disse que aqui, digamos que é a caneta pastoral do Jeffrey Johnson?
Porque o coração pastoral, e esse deve ser o coração de toda a igreja, ele identifica o problema. Se ele não identificar e não quiser lidar com aquele problema, ele é um pastor omisso, irmãos. Ele é omisso. Porém, o que a mente e coração pastoral deve ter e a igreja ter é virtude. É impossível exercer ministério pastoral sem virtude. Tá certo? Você imagina alguém com uma carga teológica, como um pastor, por exemplo, que realmente estuda certinho, né, faz ali o seu seminário, com a carga bíblica que ele tem. Imagina ele fazendo uso dessa carga bíblica sem virtude. Ele atropela qualquer um. Ele passa, ele esmaga. Entendeu? Qualquer um, irmão. Você vem com argumento, ele já tem aqui, ó. Toma ali. Pô. Receba. Pá. Não é isso? Por quê? Porque ele tem. Agora, se essa estrutura, essa capacidade bíblica somada à vida virtuosa, pacientemente ele sabe como aplicar. Humildemente ele sabe como aplicar. Humildemente ele sabe como aplicar. Agora tira as virtudes. O irmão fala alguma coisinha fora, já vem com um rolo compressor, né? Não, irmão, porque a Bíblia diz que o Senhor que decretou todas as coisas. Calma, querido. A pessoa não chegou aí ainda. Calma. Calma. A gente vai chegar na leitura, né? Leitura bíblica não é leitura dinâmica, é devocional. Precisa treinar a leitura dinâmica para as escrituras. Ela é alimento. Se alimentar, se mastiga. Eu não mastigo, tá? Mas estou ensinando que tem que mastigar. Jogou para um lado, como diz o Diego, gol. Mas as escrituras é alimento, vamos comendo, ruminando. É, verdade. Comprei maçã, o pastor rejeitou minha maçã ontem. Fez o Ramon comprar baguete. Por isso que o Hélio colocou que aquela foto das frutas era fake. A outra que chegou. Algum comentário, irmãos? É forte, né, esse capítulo. É. E aqueles que o Senhor chama para a sua obra, na lavoura de Deus, tem um peso maior. Nós devemos ser exemplos de quem ama, né, de quem honra os irmãos. Às vezes nós, aparentemente, estamos ali preocupados, mas essa preocupação pode nos levar para fora. É perigosíssimo isso. Às vezes nós achamos que esse pecado não vai estar em nós. Não, eu estou aqui com zelo pelo irmão, estou aqui pensando, mas deixamos de orar pelo irmão, deixamos de conversar com o irmão, de dar-lhe um conselho, né, sábio, a fim de que o irmão seja edificado. E, ao mesmo tempo, como o pastor Jeff Jones, ele nessa parte do livro, ele vem com o tom pastoral. Eu lembrei aqui do que Paulo fala aos Coríntios, né? Em Coríntios 6:11, o apóstolo Paulo diz: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em nossos próprios afetos. E isso a gente pode ver assim, na maneira como a gente não ama de fato, não honra, né? E o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele dá esse exemplo, né, pastoral. E o coração dele alargava-se mais ainda para ele edificar a igreja de Corinto e trazer de fato a verdadeira unidade. Então, é algo assim que a gente tem que chamar a atenção e se autoexaminar, né? Eu estou falando assim para mim mesmo. Basicamente isso. Amém. Irmãos, o que eu vou falar aqui não é falta de ética, porque é de conhecimento geral, tá? A maledicência quase destruiu a igreja de Francisco Morato. Tá? A maledicência quase destruiu a igreja de Francisco Morato. Uma igreja bíblica, uma igreja doutrinária,
Poderíamos colocar aqui um exemplo de igreja batista reformada, porém, a maledicência, esse espírito crítico pecaminoso, quase destruiu a igreja. Só foi parado pela disciplina eclesiástica. Tá? Ele foi parado pela disciplina eclesiástica. E depois que a disciplina foi aplicada, colocou-se em empenho muito tempo para consertar depois o estrago da maledicência, da fofoca e desse espírito crítico semeado para que depois fosse consertado o ambiente. Portanto, não é errado ter preocupações, tá? Isso faz parte principalmente da vida pastoral. O pastor às vezes não dorme, preocupado, obviamente. Mas uma vez que temos prazer de apontar falhas, veja bem, prazer de apontar. Não é preocupação, é prazer. Pessoas se deleitam em apontar falha. Tem pessoas que se deleitam na maledicência. Isso é um deleite, não é preocupação de fato. Olha, estou falando para fulano e tal, olha, aqui é uma preocupação mesmo. Não é preocupação, quero saber da história para espalhar. Igreja assim perde a confiança no aconselhamento bíblico. Ninguém confia numa igreja para se aconselhar vivendo assim. Porque sabe que a preocupação é um pretexto para saber da vida do outro, para fofocar. Tá? Então, na verdade, é um prazer em apontar falhas, em compartilhá-las com os outros. Nós falhamos em agir em amor. Então perceba, irmão, que o Jeffrey Johnson ele tem o tema, os membros devem amar e honrar os outros, porém ele está atacando na forma pecaminosa a qual conspira contra o amar e como as virtudes preservam a unidade da igreja. Temos falado contra nossos irmãos e isso é uma transgressão contra a lei de Deus. Tiago 4:11. Vamos abrir em Tiago 4:11. As aberturas bíblicas ficaram bastante por conta do irmão Eduardo, que pontuou muito bem os textos. Olha, esse texto ele é maravilhoso. Ele é incrível, irmãos. Porque ele nos mostra a forma certa. Quem que tem a voz na igreja? Quem que julga? Quem que diz? Quem direciona? Olha só o que o texto diz. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Ah, então é omissa a igreja. A igreja não pode criticar. A igreja não pode tratar. Aquele que fala mal do irmão, o julga, e o irmão fala... E seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Perceba que aqui é uma fala divorciada da palavra de Deus. Não é o lidar pela Escritura. É um lidar a parte da Escritura. E quando nós lidamos a parte da Escritura, nós nos colocamos acima de Deus, porque estamos nos colocando acima da sua palavra. Quem que lida com a igreja? Deus e a sua palavra. Como nós lidamos um com os outros? Através da palavra. Tá bem? Então não é errado ter preocupações. Lidemos uns com os outros pela instrumentalidade da palavra. Quando as preocupações de fato precisam ser tratadas, porque precisam, elas devem ser dirigidas somente às pessoas que estão diretamente envolvidas. Tá? Não precisamos, então, semear aquilo. Isso deve ser feito com o espírito de humildade, com o desejo de resolver a questão e com o objetivo de fortalecer a unidade do espírito. Então, nós temos, deve ser feito, aí nós temos o desejo, nós temos o objetivo. Qual é o meu desejo? De resolver a questão. Tá? E como que tem que ser feito? De forma virtuosa. Como deve ser? Tem que ser feito? Tem que ser feito. Tá? Como? De forma virtuosa. E o desejo e a minha motivação? É para fortalecer a unidade, é para resolver a questão. O desejo. E qual é a motivação real? Fortalecer a unidade do Espírito. Não é lançar uma dinamite no meio da igreja para dividir a igreja.
Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2. Em suma, devemos nos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mais uma vez, voltando que isso, principalmente essa questão de honrar o nome do irmão, preservar a fama do irmão, preservar a honra do irmão, nós temos isso ocorrendo de forma descontrolada no ambiente da internet, que é o pior, porque nós não temos conhecimento dos fatos, e quando assim o nós fazemos, nós estamos não amando e desonrando o nome, quando nós não conhecemos de fato aquilo que está acontecendo. E essa questão da internet, a gente expõe o irmão, né? E às vezes a gente fala sem o pleno conhecimento da situação, além da quebra do novo mandamento, totalmente oposto àquilo que Jesus ensina em Mateus 18. A gente primeiro precisa conversar com o irmão, né? Depois chamar mais 2 ou 3 irmãos ali para conversar com ele. Depois expor a igreja, no caso a igreja local. Então, quando a gente está na internet, a gente faz totalmente contrário às escrituras. E nós falamos sempre, né? Só a escritura. Mas, às vezes, esquecemos de praticá-la. Amém. Quando eu desonro e lanço uma reputação errônea, né? Uma fama ao nome do irmão, eu não estou amando. Eu queria terminar, a gente já estourou o tempo aí, eu quero ler os Salmos primeiro. Os irmãos, encerrar. O tema é amplo, né, irmãos? Vocês perceberam a linguagem muito mais pastoral do que teológica aqui, né? Muito mais prática, porém profundamente necessária. E eu gostaria que os irmãos, nós terminemos com a leitura do Salmo 1, e vocês vão entender o porquê. Samuel, pode ler? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, por que eu estou lendo esse texto aqui? É muito comum nós termos em nosso meio, muitas vezes, presença de pessoas que não são regeneradas de fato, como muitas vezes frequentadoras e visitantes. Essas pessoas, elas não são cegas, não são surdas, elas enxergam o movimento da igreja. E é muito fácil que elas enxerguem e percebam problemas na igreja. Certo? Isso é fato. Elas podem, não são burras, elas vão enxergar. Como nós, que somos membros regenerados, lidamos com essas pessoas? Dando voz a elas uma vez que elas não nasceram de novo? O que o texto bíblico está nos ensinando? Bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios. Ainda que elas venham e percebam coisas, elas não têm a virtude do Espírito para lidar. Nós não podemos cooperar, irmãos. Tá certo? Se eu tenho um parente meu que frequenta a igreja e ele não é um crente, ele é um ímpio, continua vindo, e ele fala mal do irmão, eu coopero, eu estou pecando. Eu estou pecando. Em primeiro lugar, porque eu estou seguindo o conselho do ímpio. Segundo, eu estou difamando um irmão para um ímpio. É pecado. Estão entendendo? Isso é um pecado grave. Precisa se arrepender, pedir perdão ao Senhor e parar de fazer. E isso é comum acontecer. Nós expomos a igreja para ímpios. Quando nós, em nosso meio, recebemos e vamos receber,
tá certo? Mas não foram regenerados, não nasceram de novo, não têm a capacidade virtuosa de lidar, e se a gente agir assim, nós estamos demonstrando que temos menos virtude do que ele. Expomos a igreja, expomos os irmãos e fomentamos a honra do irmão ao ímpio. E com isso, com essa semente, se o solo da igreja facilmente ele pode germinar contenda, o solo da igreja, imagina o solo de um não regenerado. O quanto você está cooperando, agindo assim, para retardar a conversão dessa pessoa? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Membresia Batista trata as coisas entre membros. Amém?